Mano Menezes fechou a preparação para enfrentar o Metropolitanos da Venezuela nesta terça-feira no estádio Beira-Rio. A expectativa é de 30 mil torcedores na Casa Colorada e também expectativa de que a fase ruim vá para longe com uma boa atuação dentro de casa. Para esse jogo existe dúvida ainda sobre o time titular, principalmente porque dois jogadores estão retornando do DM e ficando à disposição do técnico Mano Menezes. Fora de campo, o Inter renova com uma joia importante das categorias de base que vem ganhando oportunidades no elenco principal e aprovou no Conselho Deliberativo as contas referentes ao ano de 2022 com um pequeno superávit que tem uma explicação um pouco controversa. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 17 de abril de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. E eu começo falando sobre o treinamento pela tarde no CT Parque Gigante, um treinamento onde o Mano Menezes não deu indicativos sobre qual o time titular que ele vai colocar em campo na partida contra o Metropolitanos. O que a gente sabe é que é um time bem diferente daquela equipe que enfrentou no último fim de semana o Fortaleza pela estreia do Campeonato Brasileiro, e tem motivo para isso. Alguns retornos importantes, por exemplo, tendo como base a relação de jogadores que enfrentou o Fortaleza, Mercado volta, Luiz Adriano volta e o Mano já garantiu que o Luiz Adriano será titular e no gol ele já garantiu que o Kehler será titular. Aliás, sobre isso, eu gravei um vídeo na tarde dessa segunda-feira explicando qual o planejamento do Internacional para os seus goleiros, porque Kehler é o titular e será titular nesta terça-feira pela Copa Libertadores, mas o John terá minutagem ao longo dessa temporada e para isso o Mano Menezes vai executar um plano europeu e eu cito isso nesse vídeo, é só clicar aqui para assistir, tá? Mas, dito isso, Kehler no gol, Luiz Adriano como um 9, a gente pode tentar desenhar o time do Internacional. E para isso, a lista de relacionados ajudou bastante, porque tem dois outros retornos muito importantes, eu diria fundamentais. Um na lateral direita. O Mário Fernandes volta a estar à disposição recuperado de uma lesão muscular que o tirou do quase último mês de partidas do Internacional. Com Bustos ainda no DM, o Mário Fernandes vira uma opção importante e a tendência é que ele seja escalado como titular nessa terça-feira contra o Metropolitanos. Mário Fernandes, Vitão, Mercado voltando ao time e também o René, essa é a provável linha defensiva. No meio-campo existe muita dúvida e aí tem um outro retorno importante também, que é o Maurício. O Maurício está recuperado das dores no quadril que o tirou dos últimos dois jogos do Internacional, por Campeonato Brasileiro e também pela Libertadores da América. E com isso, pode começar jogando. Mas eu não estou acreditando no Maurício como titular. Por quê? Porque o Mano Menezes, quando não tem Bustos, coloca Pedro Henrique e Wanderson juntos no ataque. E a tendência é que ele faça isso novamente nessa terça-feira contra o Metropolitanos. Então eu estou acreditando muito mais no Pedro Henrique como titular do que no Maurício. E eu acredito que o Maurício comece no banco de reservas como uma opção, até por ele estar voltando dessa lesão que é chatinha, uma lesão no quadril. Eu entendo ainda que o Maurício vai ficar no banco de reservas. Então, meio-campo deve ter ali Baralhas e Depena, talvez, ou Johnny Depena, Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson, e aí na frente o Luiz Adriano. Esse é o meu desenho de provável time do Internacional para encarar a equipe do Metropolitanos, tá? Vamos para os outros assuntos, tá? Porque o Inter anunciou nessa segunda-feira uma renovação contratual com um jogador das categorias de base que tem tido algumas chances no elenco principal. E eu falo do Felipe Mota, que é um jovem zagueiro de 20 anos de idade. Ele chegou no ano passado no time sub-20 do Internacional, vindo do Rio de Janeiro, ele era a base do Botafogo. E nesse ano, ele iniciou a temporada integrado ao elenco principal, porque o Mano chamou ele pelo fato de precisar de um zagueiro canhoto. Durante a temporada, até o Nico Hernandes foi contratado, tá, para ocupar essa vaga de zagueiro canhoto. E aí o Felipe Mota perdeu um pouco de espaço no elenco, mas ele ainda treina com o elenco principal, ele ainda tem um trabalho diário com o técnico Mano Menezes e agora tem o seu contrato ampliado, tem o seu contrato renovado com o Internacional até dezembro de 2025. É um jogador que perdeu um pouco de espaço, mas está nos planos a médio e longo prazo
do Internacional com uma multa milionária, milhões de euros, a multa do Felipe Mota, que agora tem o seu contrato ampliado com o Internacional. E o Inter aprovou na noite dessa segunda-feira, de maneira bastante conturbada, é verdade, mas aprovou as contas relacionadas ao exercício do ano de 2022, tá? O Inter já havia enviado esse balanço para o Conselho Deliberativo, é um balanço que apresenta um superávit de R$1 milhão. E essa votação de aprovação, porque é ano eleitoral, porque os bastidores políticos do Internacional, eles estão em ebulição, essa votação, essa sessão, ela foi bastante conturbada na noite de segunda-feira no Conselho Deliberativo. Teve barraco, xingamento, bate-boca, sessão teve que ser suspensa por 30 minutos, depois voltou e aí votaram. E a gestão, ela tem uma boa base dentro do Conselho Deliberativo hoje, tá? Principalmente com o apoio do povo do clube, que é um movimento grande no Conselho Deliberativo, que muitas vezes se coloca como independente, mas está bem próximo à gestão ultimamente. E foi aprovada, sem ressalvas, as contas do Inter referentes ao exercício do ano de 2022, tá? Superávit de R$1 milhão, mas tem algumas questões a serem apontadas nesse balanço de superávit de R$1 milhão. Por exemplo, foi anexado no patrimônio do clube nesse ano de 2023 o terreno em Guaíba referente ao CT do Internacional que o Inter vai construir ao longo dos próximos 5 ou 10 anos, tá? E o terreno ele foi anexado no patrimônio do clube nesse ano. E esse terreno tem valor de R$45 milhões. Então, o déficit existiria se não fosse a anexação desse patrimônio. Mas a anexação desse patrimônio aconteceria nesse ano. Não houve nada de ilegal, mas na prática, não foi um superávit com base apenas na contenção de despesas, na minimização de custos, na aquisição de receitas. Teve essa situação desse terreno que foi anexado ao patrimônio do clube nesse ano. E tem também, por outro lado, e isso gerou bastante debate, uma dívida que foi anexada nas despesas do clube de R$16 milhões com o Delcir Sonda referente ao pagamento de D'Alessandro em 2008. Tá? E por que foi nesse ano? O D'Alessandro se aposentou agora, em 2022. Então foi nesse ano que ficou sacramentado. Olha, o Delcir Sonda não irá receber nenhum retorno de venda do Internacional pelo D'Alessandro, porque o Delcir Sonda comprou o D'Alessandro para o Inter em 2008 e nunca mais teve retorno disso. E agora que ele se aposentou, se tem a definição de que não haverá retorno. Então o Inter vai começar a pagar esses R$16 milhões. Foi parcelado, e bem parcelado, com o Delcir Sonda, que é conselheiro do Internacional, inclusive, essa situação, mas são R$16 milhões que entraram no débito do clube. Então, R$45 milhões de crédito, R$16 milhões de débito dessas situações que são bem pontuais. É difícil a gente entender qual que é o balanço de fato da gestão, tá? Daquilo que é receita corrente, despesa corrente, mas o que foi apresentado no Conselho Deliberativo e aprovado sem ressalvas foi superávit de R$1 milhão. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Não há dúvida, não tem nem graça tu apostar na vitória do Internacional contra o Metropolitanos, tá? Porque a odd do Inter é muito baixa, porque o Inter é muito favorito. Então dá para apostar assim, ó, vitória do Inter no primeiro tempo, empate do Inter no segundo tempo, tá? É um bom palpite, porque aí tá pagando um pouco mais. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!